Me chamo Marli, sou casada com o João há 7 anos e temos um filho de 3 anos chamado Gustavo. Gustavo é uma graça de criança, inteligente, bonito, saudável. E a nossa vida aqui em casa sempre foi de muita paz, muita harmonia e respeito um pelo outro. Meu marido, além de ser um homem muito trabalhador, é um ótimo pai, é um ótimo esposo. Sempre me faz agrados, me leva para jantar, me traz flores, mesmo que não seja uma data especial. Foi no ano passado, final do ano, que após mais um dia de trabalho, João chegou em casa muito cansado, tomou um banho e ficou na sala brincando com Gustavo enquanto eu terminava de preparar o jantar. Durante o jantar, João perguntou que perfume era aquele que eu estava usando. E eu disse que não estava usando perfume algum. Eu havia, sim, tomado um banho. Porém, como não sairíamos para lugar algum, ficaríamos em casa, então eu não passei nenhum perfume, ou mesmo um creme, assim, mais cheiroso. Mesmo porque eu iria preparar o jantar, fazer uma comida, então não havia o porquê de usar um perfume ou um creme. Durante o jantar, João ficou com aquele perfume que só ele sentia em seu nariz. E depois que fomos nos deitar, aquele perfume continuava a perturbá-lo. Não é possível, Marli. Não é possível. Você deve ter passado algum perfume ou creme. Sabe, esse perfume me traz péssimas lembranças. É o perfume da Carmen. Carmen? Sim, Carmen era a ex-mulher de João, da qual ele já estava separado há 9 anos, depois de um relacionamento conturbado, cheio de brigas. E foi justamente depois dessa noite que eu fiquei atenta e também passei a sentir aquele perfume. Quer dizer, não era só o João, eu também agora me liguei. Realmente eu estava sentindo aquele perfume dentro de casa. Por mais que eu procurasse de onde aquele cheiro, aquele perfume, de onde estava vindo, eu não encontrava. Fiz várias faxinas completas em casa. Passava água sanitária e desinfetante praticamente na casa toda e nada daquele perfume desaparecer. O cheiro vinha assim, sabe, como que impregnado em nossos corpos, nossas roupas e em todos os ambientes da casa. E foi depois que isso começou a acontecer que toda aquela paz e harmonia que existiam em nossa casa começou a mudar. João passou a ser uma pessoa irritada, não tinha mais paciência nem para brincar com o nosso filho Gustavo. Nós que raramente discutíamos, por algum motivo, passamos a ter brigas constantes, frequentes. E tudo que era um mar de rosas em nossas vidas acabou se transformando num verdadeiro inferno. Essa perturbação toda começou a afastar João de mim, João de casa. Ele que não via a hora de chegar do trabalho para ficar comigo, para brincar com o nosso filho, passou a chegar mais tarde, saía do trabalho, ia para bares com os amigos, com colegas. E na maioria das vezes vinha cheirando a álcool. E sempre brigávamos. No desespero que eu já estava, comecei a procurar explicações para aquilo que estava acontecendo em casa. Primeiro, aquele perfume infernal, aquele perfume que não saía, dos ambientes e nem mesmo dos nossos corpos. E conversando com uma amiga, ela disse que aquilo só poderia ser trabalho de feitiçaria. Olha, alguma bruxaria, alguma macumba, alguém que sentia muita inveja da felicidade de nós dois, estava tentando algo para poder nos destruir. Eu, sempre muito apegada a Deus, e na verdade nunca fui de acreditar nessas coisas de bruxaria, macumba, feitiçaria, porém tudo levava a crer que realmente poderia se tratar de algum trabalho.
algum trabalho feio, algum trabalho pesado. E só poderia ter sido Carmen, a ex-mulher de João, a responsável por isso, porque o cheiro, segundo João, era dela. Era o perfume que ela usava, era o cheiro do perfume dela. Essa minha amiga insistiu em me levar a um lugar onde eu poderia descobrir toda a verdade. Era uma mulher que desfazia esse tipo de coisa e que, se eu quisesse, poderia também fazer um trabalho para castigar quem estava querendo me prejudicar. Eu pensei muito no assunto e resolvi fazer uma consulta com essa mulher que poderia desfazer o trabalho. Porém, algumas horas antes de me encontrar com essa tal fulana, vamos dizer assim, eu me ajoelhei e pedi para Deus e Nossa Senhora Aparecida que me ajudassem a resolver isso sem que eu tivesse que recorrer, sabe, essas coisas de bruxaria, feitiçaria, sabe, essas coisas de trabalho. Eu queria ter de volta a minha paz, a paz novamente em minha casa. Eu queria que João voltasse a ser o marido que sempre foi. Eu queria voltar a ser feliz. Simples assim, como eu era antes. Quando minha amiga chegou em minha casa, para que fôssemos juntas, nessa tal mulher que desfazia trabalhos, eu disse a ela que não iria mais. Não, eu não quero ir mais. Eu disse a ela que eu estava disposta a resolver tudo de outra forma. E essa minha amiga ainda insistiu. Disse que eu me arrependeria depois. Mas eu fiquei firme e decidi que não ia. Primeiro, que eu não gosto dessas coisas assim, sabe? De trabalho, isso, sei lá, me faz mal. Eu sabia que Deus e Nossa Senhora atenderiam minhas preces. E com muita fé, mas muita fé mesmo, eu esperei uma resposta para todos esses problemas. Aquela manhã de quinta-feira, eu comecei a arrumar a casa. E ainda encafifada, sabe quando você fica encasquetada? O que é que está acontecendo? De onde vem esse perfume? Eu peguei um cesto de roupas para colocar de molho. Assim que abri a torneira do tanque, senti aquele perfume mais forte do que nunca. Estranhei aquilo. Fechei a torneira. Abri a torneira novamente. Na mesma hora pensei que aquele perfume só poderia estar, inimaginável, mas só poderia estar na água de casa. Já que cheirava em praticamente toda a casa, já que nós tínhamos aquele perfume no corpo, na mesma hora, mas na mesma hora, só tem um jeito de eu tirar essa dúvida. Peguei uma escada e subi na caixa d'água que fica atrás da minha casa, numa certa altura. Com dificuldade, arrastei aquela tampa pesada. E, para minha surpresa, eu fiquei chocada. Havia ali dentro uma espécie de embrulho pendurado com arame dentro da caixa. O embrulho não estava mergulhado na água. Ele foi colocado de forma que ficasse acima do nível de água. Assim que peguei aquilo na mão, aquele perfume ficou mais forte do que nunca. Segurando aquele pequeno embrulho, com medo, assustada, eu comecei a descer a escada. Eu confesso que eu fiquei apavorada quando, já no chão, eu abri e vi o que tinha dentro. Havia um boneco de plástico com o nome de João amarrado assim no pescoço. Uma boneca também de plástico, sem a cabeça, com o meu nome.
e um vidro daquele perfume que tanto cheirava em casa, assim como se fosse um conta-gotas. Já estava seco, já estava sem perfume dentro, mas era como se fosse um conta-gotas. E ali do lado, outra boneca, muito bonita, com uma roupinha linda e com o nome Carmen escrito. Eu fiquei realmente chocada com aquilo. Eu fiquei assustada, eu fiquei apavorada. Quer dizer, agora tudo fazia sentido para mim. Aquele perfume havia tomado conta da minha casa, estava destruindo a minha felicidade. Aquele perfume havia sido derramado inteirinho na caixa d'água, assim, de gota em gota, como se fosse um conta-gotas. Era aquilo realmente um feitiço. Era aquilo realmente uma bruxaria que essa infeliz da Carmen havia feito para destruir a minha família, a minha felicidade. Na hora eu liguei para João lá no trabalho dele. João se assustou. João ficou assim, sabe, pensando que o que aconteceu, o que houve. Não era o João que eu conhecia, mas eu disse para ele: vem em casa agora, que eu descobri a causa de tudo que está acontecendo na nossa vida. Mas o que está havendo? O que foi que se descobriu? Vem agora, João, não há tempo para ficar conversando, vem agora. E João veio. Esperei João chegar, ansiosa, com medo, chocada. João chegou e eu mostrei a ele o que estava destruindo então a nossa família. Nesta hora, quando ele viu aqueles bonecos, ele, eu sem a cabeça, o boneco Carmen, sabe, aquele vidro de perfume, exatamente o perfume que Carmen usava. Ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, ele queria ir nessa mesma hora, agora, na casa da ex-mulher, atrás dela, para tirar satisfação e sabemos lá fazer o quê? Inclusive, ele disse: eu vou na polícia. Aquilo poderia inclusive nos matar, perfume na água. Claro que era uma gota, mas de repente o vidro esvaziou. Carmen invadiu ou mandou alguém invadir a nossa casa, numa noite, numa madrugada, quem sabe, abriu a caixa, colocou aquele embrulho. Nessa hora eu pedi calma a João. Pedi calma. Nós já descobrimos que é o mais importante. E tem uma maneira melhor de se resolver isso. E disse a ele que eu só havia descoberto aquilo porque pedi muito a Deus e a Nossa Senhora que me mostrassem o caminho para acabar com todo aquele pesadelo, a nossa tristeza, as nossas desavenças que estávamos vivendo dentro de casa. E João me ouviu e disse que eu estava certa. Ele seria capaz de fazer uma loucura caso encontrasse a ex-mulher. Então ele me escutou. E a partir daquele dia, passamos a orar pela ex-mulher Carmen, para que ela encontrasse o caminho da felicidade dela, sem querer destruir a felicidade dos outros. João imediatamente foi atrás de um pedreiro para que ele trocasse a nossa caixa d'água, pois aquele perfume estava impregnado na caixa, que era de amianto, e impregnado em nossa casa por inteiro. E pediu também para que se fizesse um gradil de proteção a essa caixa d'água. A partir desse dia, as coisas voltaram ao normal. Aquele cheiro de perfume desapareceu e tudo voltou à paz e à harmonia que sempre tivemos em nossa casa. Carmen, você tentou destruir o meu casamento, a minha família, a minha vida. Mas o que você fez não é nada perto do poder de Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Nós aqui continuamos orando muito por você, para assim como eu e João, você também possa encontrar o caminho da felicidade
sem querer destruir a felicidade dos outros. Carmen, descobri tudo, descobrimos tudo. Inclusive, a polícia foi avisada. Esta é a minha história. Mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! O perfume e a bruxaria. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.